Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o caso de hoje, eu queria agradecer a Sandra Di, apresentadora do canal Investigação e Lei TV aqui no YouTube, pela colaboração que ela está fazendo com a gente nesse vídeo de hoje. O roteiro do caso que eu vou apresentar hoje é uma adaptação de um roteiro dela, de um caso que ela já apresentou no canal dela. No canal dela, ela traz temas muito parecidos aqui com o meu, que são casos criminais solucionados e não solucionados, casos de desaparecimentos e dicas de segurança, além também de ela contar alguns relatos de vivências dela, já que ela trabalha como advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. O canal dela é de excelente qualidade, tem uma narrativa muito boa, então eu convido todos vocês a dar uma passadinha lá depois que acabar esse vídeo para conhecer o trabalho dela também. O link para o canal dela, Investigação e Lei TV, vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo e também no box de informações. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ryan Carter Poston era natural de Fort Mitchell, em Kentucky, e tinha 29 anos na época dos fatos. A sua família era composta pela sua mãe Lisa e o seu pai Jay, que já eram separados desde a infância do Ryan, o padrasto dele Peter e 3 irmãs mais novas. Ele vinha de uma família muito bem sucedida, todos eles viajavam muito, ele e as irmãs também estudaram em escolas e faculdades importantes e muito conceituadas. Eles também eram muito próximos um dos outros, muito unidos, estavam sempre juntos, então era uma família realmente muito feliz. O Ryan era formado em História, Geografia e Ciências Políticas e depois que se formou, ele se mudou para Highland Heights, onde ele cursou também Direito. Após concluir a faculdade de Direito, ele abriu um escritório de advocacia em sociedade com um amigo em Cincinnati, Ohio, onde ele passou então a trabalhar. Ele foi descrito como um homem estudioso, dedicado, carinhoso, muito extrovertido, tinha muitos amigos, chamava a atenção de muitas mulheres por ele ser um homem muito bonito, inteligente e também bem-sucedido. Ele era muito comunicativo e gostava de conversar principalmente sobre assuntos como política e filosofia. Em 2009, ele começou a namorar uma moça chamada Lauren, eles até moraram juntos, porém, depois de 1 ano e meio de relacionamento, as coisas acabaram não dando mais certo e eles se separaram. Em 2011, então, pouco tempo depois de terminar esse relacionamento, ele acabou conhecendo e começando um namoro com outra moça, chamada Shaina Michelle Hubbers, de, nessa altura, 19 anos. Ela era amiga de uma prima do Ryan e foi dessa forma que ele a conheceu. A Shaina era estudante de psicologia e foi descrita como uma pessoa um pouco problemática. Os amigos e familiares dela disseram que ela era bastante dramática, que ela tinha necessidade sempre ali de ser o centro das atenções, de comandar as situações em volta dela. Se ela fosse contrariada em alguma coisa, ela ficava extremamente aborrecida, então era difícil ter um relacionamento de amizade ou o que quer que seja com a Shaina. Porém, ela e o Ryan se conheceram através da prima dele, como eu disse, se aproximaram e começaram um relacionamento. Eles começaram a namorar no início de 2012 e logo o Ryan percebeu realmente esses traços aí na personalidade da Shaina que eram difíceis de lidar. Ela se mostrou muito possessiva no relacionamento, queria estar sempre por perto do Ryan, sempre mantendo contato, mandava mensagens o dia inteiro, a todo momento. Se ele não respondia a ela, era motivo para ela brigar, ficar desconfiada de que ele estivesse com outra mulher. Ela era muito ciumenta, então era um relacionamento realmente bastante sufocante. Com o tempo, o Ryan percebeu isso, se sentiu pressionado e passou a não se sentir bem mais no relacionamento com a Shaina e resolveu terminar o namoro pouco depois do início. Porém, nessa ocasião, a Shaina não aceitou o término, ela chorou, se disse muito triste, fez bastante drama mesmo, como as pessoas em volta dela tinham descrito que ela fazia quando uma situação não saía como ela queria.
Então o Ryan acabou voltando atrás, disse que não queria mais terminar, ele percebeu que ela estava muito triste, disse que não queria fazer ela sofrer e resolveu dar mais uma chance para o relacionamento. Os dois namoraram por cerca de 1 ano e meio e nesse período eles terminaram e voltaram várias vezes, então o relacionamento era realmente muito conturbado. E eles sempre acabavam voltando, isso porque quem terminava os relacionamentos quase sempre era o Ryan e sempre tinha essa situação que eu disse de a Shayna fazer um drama, dizer que estava muito triste, às vezes ela dizia até mesmo que estava passando mal, que estava doente, então o Ryan acabava ficando comovido ali com toda essa tristeza dela e dava mais uma chance ao relacionamento. Porém, era nítido que o namoro dos dois estava cada vez mais desgastado e mesmo assim a Shayna continuava insistindo e querendo o Ryan por perto. Em 10 de outubro de 2012, a Shayna estava então com 21 anos e ela mandou uma mensagem para o Ryan à noite dizendo que queria vê-lo e então foi para o apartamento dele. Ele não queria vê-la, nesse dia eles já estavam meio que brigados, não estavam conversando muito, porém ela insistiu e foi para o apartamento dele mesmo assim. Chegando lá, ela percebeu que ele estava estranho e que provavelmente tinha a intenção de terminar com ela mais uma vez, e então ela inventou mais uma daquelas mentiras dela, dizendo que estava passando mal, que precisava passar a noite ali, para ele ficar de olho nela caso acontecesse alguma coisa. No meio da madrugada, então, por algum motivo, a Shayna ligou para a mãe dela, disse essa mesma história de que não estava se sentindo bem e pediu para a mãe ir buscar ela. A mãe foi e levou ela embora para casa. No dia seguinte, ali por volta da tarde, mais ou menos do fim da tarde, ela mandou uma mensagem para o Ryan dizendo que depois que a sua mãe tinha buscado ela na casa dele, ela tinha ido para o hospital porque ela estava com o coração acelerado, o braço dormente e se sentindo muito mal. Então lá no hospital ela tinha ficado algumas horas, tinha sido medicada e agora estava se sentindo um pouco melhor. Porém, isso tudo era uma mentira da Shayna para chamar a atenção do Ryan e fazer com que ele desistisse talvez de alguma ideia de se separar dela, porque na verdade ele estava muito bem, não tinha ido no hospital naquele dia e tinha passado o dia, na verdade, passeando pela cidade com a sua mãe. A essa altura, nós podemos perceber que a Shayna era extremamente manipuladora com o Ryan e aparentemente com todos em sua vida, isso porque, como eu disse antes, ela não aceitava que as situações não fossem do jeito que ela queria e queria mandar em tudo. Então ela não aceitava que o Ryan quisesse encerrar o relacionamento com ela se ela ainda queria estar com ele. Então ela fazia aí toda essa manipulação, inventava todas essas mentiras sempre que ela desconfiava que ele pudesse querer deixá-la, para fazer ele se sentir mal, fazer ele se sentir culpado de estar fazendo ela sofrer. Então ela usava realmente de toda a bondade do Ryan para poder desencorajar ele e manter ele em um relacionamento com ela, mesmo estando nítido de que ele já não estava mais feliz por estar ao seu lado. Na noite seguinte a essa em que a Shayna disse que estava passando mal, 11 de outubro de 2012, a polícia recebeu uma ligação dela do apartamento do Ryan, dizendo que tinha matado o seu namorado, no caso ele, em legítima defesa. A polícia foi até lá e encontraram realmente o Ryan morto, caído ali no chão da sala, com 6 tiros que foram disparados pela Shayna usando a própria arma dele. O Ryan tinha um amor por armas e ele dizia inclusive que era necessário todo mundo ter um em casa para sua própria proteção. Na delegacia, a Shayna disse que agiu em legítima defesa porque ela queria terminar o relacionamento com o Ryan. Ele não aceitou, eles começaram então a brigar, ele ficou violento, empurrou ela no chão e ela acabou batendo com a cabeça. Nesse momento, ela percebeu que ele estava indo em direção à arma, ela achou que ele iria pegar a arma para matar ela, então ela conseguiu pegar a arma antes dele e disparou 6 vezes contra ele. Porém, o modo como a Shayna se comportou durante esse interrogatório dela levantou muitas suspeitas da polícia que não acreditaram nessa versão de legítima defesa.
Isso porque, primeiro que os policiais não precisaram fazer muitas perguntas para ela chegou lá e começou a falar sem parar, ela falou por praticamente 3 horas seguidas, sem eles precisarem ficar questionando muito, o que já demonstrava que ela tinha um egocentrismo muito grande, ela foi só falando ali, sem querer saber de mais nada, querendo mesmo ter a atenção ali toda para ela. Além disso, ela fez várias perguntas estranhas para os policiais, que não tinham nada a ver ali com aquela situação, como por exemplo, se ela fosse para prisão, se ela poderia levar o celular dela com ela, se ela iria poder tomar banho na prisão ou se todos lá ficavam sempre sujos, e também disse que não sabia se alguém iria querer se casar com ela um dia depois de saber que ela tirou a vida do seu namorado em legítima defesa. Depois dessa frase, ela ainda riu como se estivesse ali fazendo uma espécie de piada. I don't know if anyone will ever want to marry me if they know that I killed a boyfriend in self-defense. It's not funny, but... Ela também não demonstrava nenhum desespero, angústia ou nada do tipo, sendo que tinha acabado de matar o namorado, segundo ela, em legítima defesa. Pelo contrário, ela riu em várias ocasiões e teve um momento até que ela foi deixada sozinha ali na sala de interrogatório, que ela se levantou, começou a cantar e a dançar e ainda começou a falar coisas do tipo: eu fiz isso, eu não posso acreditar, como quem estava comemorando ali o fato de ter matado o namorado. I'll be right back. Thank you. I did. Yes, I did. I can't believe I did that. Ela ainda justificou o fato de ter dado 6 tiros nele, dizendo que depois do primeiro, que foi no rosto do Ryan, ela sabia que ele não iria sobreviver e então quis acabar com o sofrimento dele, e por isso deu os outros 5 tiros. Ela ainda fez mais uma piada com a ocasião, dizendo que o Ryan sempre quis fazer uma plástica no nariz por ele ser muito vaidoso, e então ela atirou bem no rosto dele para dar a ele a plástica que ele tanto queria. A Shayna acabou então sendo presa porque a polícia não acreditou nessa versão dela de legítima defesa, dado esse comportamento completamente bizarro dela, e então depois eles ouviram até uma companheira de cela dela que disse que dentro da cela ela continuou fazendo várias piadinhas com essa situação. Ela chegou a dizer que não poderia alegar insanidade na hora de se defender ali do crime, porque o QI dela era muito alto, era igual o do Albert Einstein, e por isso, por ela ser muito inteligente, ninguém acreditaria na insanidade dela, e que por isso ela iria alegar a legítima defesa e dizer que o Ryan era um namorado abusivo. Além disso, ela também repetiu aquela piada de que ela tinha atirado no rosto dele para dar a plástica que ele sempre quis, riu várias vezes enquanto se referia a ele e ainda chegou a dizer que a família do Ryan era rica e tinha dinheiro suficiente para comprar outro filho. A polícia ainda descobriu durante as investigações que 11 dias antes do crime, a Shayna foi a um clube de tiro com o Ryan e depois de sair de lá ela mandou uma mensagem para uma amiga dizendo que enquanto estava lá teve vontade de virar a arma para o Ryan e atirar nele e dizer depois que tinha sido um acidente, ou seja, ela já tinha esse ódio dele aí e essa vontade de matá-lo
há alguns dias. O padrasto do Ryan também foi ouvido e disse que tinha conversado com ele um dia antes do crime e o Ryan tinha dito a ele que pretendia terminar o relacionamento com a Shayna no dia seguinte, mas que estava com medo da reação dela. Então a polícia logo entendeu que naquela noite o Ryan tentou sim terminar o relacionamento com a Shayna mais uma vez, mas ela não aceitou, pegou a arma dele e disparou ali 6 vezes, tirando a vida dele. E aí inventou aí essa história, de legítima defesa, porém ela nem fez nenhum esforço para fazer as autoridades acreditarem nessa história. Afinal de contas, o comportamento dela, essas falas, essas piadas e ficar rindo, cantando e dançando durante o interrogatório não ajudaram ela a sustentar essa versão. Em abril de 2015, aconteceu o julgamento da Shayna. Ela estava sendo acusada por homicídio e lá ela continuou alegando legítima defesa, disse que o Ryan era abusivo com ela, que já tinha batido nela várias vezes e deixado ela pelo lado de fora de casa no meio da madrugada e também que ele era extremamente violento durante o ato sexual. Ela chegou inclusive a dar vários detalhes ali sobre as relações sexuais dos dois, que eram detalhes extremamente desnecessários. Por outro lado, os familiares e amigos do Ryan testemunharam o extremo oposto da Shayna, que ele era um homem muito bom, carinhoso, de coração muito grande, que sempre tratou todos muito bem, e era ele quem sofria na relação com todo o abuso psicológico da Shayna, vivia querendo sair daquele relacionamento, mas sempre era pressionado por ela, então ele se via ali sem saber o que fazer para conseguir se livrar dela. Psicólogos também foram ouvidos durante o julgamento e eles testemunharam que a Shayna sofria de transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno caracterizado por humor, comportamento e relacionamentos instáveis. Mas eles ainda disseram que essa questão não prejudicava a percepção da Shayna da realidade, então não poderia ser usado ali como justificativa para o crime que ela cometeu e que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo e tinha realmente a intenção de tirar a vida do Ryan. No fim do julgamento, a Shayna acabou então sendo condenada por homicídio a 40 anos de prisão, mas depois esse julgamento acabou sendo anulado porque foi descoberto que uma pessoa do júri já tinha passagem na polícia e isso não poderia acontecer. Um segundo julgamento aconteceu então em agosto de 2018 com um novo júri e dessa vez a Shayna foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos de prisão. Durante esse segundo julgamento, a mãe da Shayna ainda pediu misericórdia ao júri porque a sua filha tinha apenas 21 anos, era a única filha que ela tinha e disse que a Shayna estava claramente doente e por isso cometeu tal crime. O Peter, o padrasto do Ryan, disse aos pais da Shayna que ela não teve nenhuma misericórdia no momento em que ela atirou 6 vezes contra o Ryan e ainda complementou: "Vocês poderão um dia sentar-se à mesa no dia de ação de graças e tê-la com vocês, mas nós nunca teremos o Ryan conosco. Enquanto isso, espero todas as noites angustiado, o dia que esquecerei o som da voz do meu filho e o calor do abraço dele." Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.